Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Senhor amado. Ô irmão, mais uma live, né? Então vamos aproveitar a oportunidade para pedir a você que vai no nosso canal lá do YouTube, Igreja Águas Santas, deixe lá o seu like, ative o sininho para receber nossas novas notificações e compartilhe, que é muito importante, porque o nosso trabalho é promover a palavra de Deus, né? Que é a palavra da bênção. Meus queridos, meus amados irmãos, essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor, no livro de Números, né? Um dos Pentateucos. E eu lendo o número 12, número 10, número 11, número 12, número 13 e tal. E eu decorri aqui nessa leitura por muitos momentos assim interessantes, que muitas vezes coisas que ocorreram no passado com o povo de Deus, mas a gente percebe uma correlação, né, com o povo de Deus nos dias de hoje, face aos problemas, né, face às situações que são enfrentadas, né, e as preocupações que as pessoas demonstram ter, né, principalmente dentro da igreja. Ali quando a gente examina a palavra do Senhor em Números capítulo 11, você encontra ali aquela passagem que fala sobre a murmuração do povo de Israel, né? E depois você vê que o próprio Moisés, ele acha pesado a responsabilidade do cargo dele, e ali vê que há uma designação, né, de 70 anciões para ajudar Moisés. Aí você vai para o 12, aí você encontra aquela situação de sediação de Miriam e Moisés, aquela calúnia, aquela história toda, e você vê ali Deus tomando a frente da situação, o próprio Senhor faz a defesa de Moisés. Eu até já deixei uma live, fiz uma live sobre isso, tem uma live que eu gravei sobre isso, né? E aí você avança mais adiante, você encontra no 13, em Números capítulo 13, ali aquela orientação do Senhor, quando ele fala a Moisés, né, dizendo que é para enviar homens para observar, inspecionar, espiar a terra de Canaã. E ali Moisés cumpre essa orientação. Ele pega de cada líder, né? Quando eu digo líder, ele pega pessoas, são pessoas que formam opinião. Uma liderança forma opinião. Quando a gente diz assim, eu tenho fulano de tal como líder na igreja, é uma pessoa que quando abre a boca para falar, evidentemente que as outras pessoas calam para ouvir, porque acredita que ele tem a palavra, ele tem a voz, ele tem a vez. Então liderança tem essa prerrogativa. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então quando o Senhor disse, vai lá e de cada tribo traz um homem líder, um homem cabeça, aquele homem que quando ele fala, todos ouvem, aquele homem que forma opinião, que leva o povo a cumprir, a obedecer, que conduz o povo em determinadas situações, em determinadas regras. E por que não dizer, né? Homem de confiança. E Moisés fez isso. Aí você chega aqui no capítulo 13, a partir do versículo 5 em diante, uma relação, né? Da tribo de fulano, Bertano, da tribo de Bertano, Cicrano, e por aí vai. E assim acontece que esses homens, eles são enviados, né? Eles são enviados para espiar a terra. E eles caminham pela terra, né? Eles caminharam pela terra, eles viram a terra, eles vivenciaram a terra a ponto até que a palavra diz que eles trouxeram de lá para cá, né? Um cacho de uva. Eles trouxeram um cacho de uva, e esse cacho de uva era tão grande que estava pendurado em uma vara. Olha, no ombro, olha, imagine. Eu acho que cada uva devia ser do tamanho de uma manga. Que maravilha, que terra abençoada essa, né? E eles trouxeram prova
evidência, trouxeram evidência física, evidência material de que eles estiveram lá e de que aquela terra era abençoada. E eles foram, voltaram, trouxeram as evidências e deram relatório. E aqui mesmo, dentro da palavra, diz que eles dizem, né, que eles foram à terra que Moisés havia enviado, eles, né, e que eles constataram que verdadeiramente era a terra da promessa, era a terra prometida, era aquela terra que o Senhor disse, olha, a terra que vai emanar leite e mel, é a terra da promessa, né? E trouxeram os seus frutos e apresentaram. Até aí eu faço ideia da alegria daquele povo. Imagine o tempo que aquele povo estava no deserto. Imagine você começar a fazer assim uma análise da cronologia daquela geração, né? Que saiu do Egito, que viveu escravidão no Egito, que foram libertos, que caminharam no deserto, que passaram por muitas situações, que estavam ali passando por muitas provas, mas ao mesmo tempo também estavam vivenciando uma experiência muito grande com a presença de Deus, né? Com o mover de Deus, os milagres também que o Senhor havia promovido durante aquele período em que eles estavam no deserto. E de repente chega a notícia que alguém diz assim, olha, a terra que o Senhor nos prometeu é essa mesmo. Essa é a terra da promessa. Deve, nesse primeiro momento, ser assim um larido de alegria, né? Brados de alegria muito bom, muito forte. As famílias se abraçaram, as famílias se confraternizaram ali. Amém, amém, o Senhor é bom, que maravilha. Eu acredito que nesse primeiro momento o nome do Senhor deve ter sido também glorificado. Deve ter sido glorificado. Mas é aquilo que eu disse, a liderança ela forma opinião, a liderança tem voz, a liderança tem o direito da palavra. Então nós que somos líderes, nós que temos a voz, nós temos uma responsabilidade muito grande na condução das nossas informações, na condução dos nossos relatórios. Porque na realidade nós precisamos sermos sinceros, honestos. E quando você vai para essa palavra aqui, você encontra honestidade e sinceridade. No primeiro momento, o relatório afirmativo. E logo em seguida, o relatório do terror. O relatório do terror, né? Quando eles falam e mostram as evidências, mas ele também diz, olha, lá nessa terra, né, nessa terra que é a terra prometida de Canaã, que o Senhor nos deu, evidentemente é a terra que o Senhor nos deu, lá também habita os nossos inimigos. O povo que está lá nessa terra é um povo poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. E nós ali também vimos os Anaques, que são os filhos de Anaques, que eram os gigantes que habitavam lá, nas montanhas, com pico alto que chegava a tocar lá nas nuvens. E aí veio o balde de água fria. É verdade. Veio o balde de água fria, né? E quando falou que os inimigos do povo hebreu, povo de Israel, que estava ali, aqueles inimigos, que eram os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus, era quem dominava, que reinava na terra. Isso trouxe uma grande preocupação. Então aquele momento de alegria, de ânimo, de felicidade, foi convertido em momento de preocupação. Pronto, agora é que deu. Deu e não deu. Deu e não deu. Porque como é que me dá aquilo que já tem dono lá? Como é que eu vou com essa roupa que eu estou aqui vestindo, com essa minha cara de escravo de Faraó, sem saber, sem ter uma faca na mão, sem saber lutar nem nada, vou combater essas nações todas que estão lá. Então deu, não deu. Que Deus é esse, né?
Então, nós sabemos que preocupações enfraquecem. É verdade. Preocupações enfraquecem. Preocupações desanima. Pode observar, toda uma pessoa preocupada demais é uma pessoa enfraquecida espiritualmente, uma pessoa enfraquecida nas suas emoções. Uma pessoa desanimada. Me preocupei porque eu não achei solução. Me preocupei porque eu não tive solução para aquele problema. E aí já estou desanimado, já estou para desistir, estou para entregar os pontos, jogar a toalha. Eu não, ele lá. Ai, glória a Deus, né? Aleluia. Para nego não fazer uma cópia e dizer que eu estou assim. Nada, está amarrado em nome de Jesus. Mas isso é o resultado das preocupações. E ali você viu que de uma hora para outra, o gozo vira preocupação, dá lugar à fraqueza, dá lugar à tristeza e o povo se enfraqueceu. Houve um enfraquecimento mental, houve um enfraquecimento espiritual e, consequentemente, acendeu-se uma ira e o povo se enfureceu. O povo se enfureceu e disse: Moisés, como é que pode? Trouxe a gente para morrer aqui, como é que tu vai entrar nessa terra? Que Deus é esse? Aí nego já agarraram Moisés e Arão, vão embora apedrejar, vão embora matar. Aí alguém gritou assim: vamos embora levantar outro líder para nos conduzir de volta para o Egito, é melhor morrer no Egito. Ixi, misericórdia, meu Deus. Faça ideia que pandemia. Imagina. Que loucura, que situação estava acontecendo naquele momento. Por conta do relatório negativo, por conta da língua que deu ênfase, da língua que deu lugar às coisas ruins. Porque Jesus disse: olha, se teus olhos são bons, a luz em você. E por mais que as coisas ruins existam, aonde eu chego, a luz de Cristo em mim transforma, subverte. Não tem muralha que eu tenha medo. Não tem gigante que para mim não possa cair. Não tem inimigo. Quem disser que é meu inimigo é inimigo de Deus. Se você pode contra Deus, guerreia contra ele. Porque quem me combate, combate o Senhor. Quem guerreia contra mim, guerreia contra o céu. Quem pode mais é Deus e o homem. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, diga aí para mim. Então esse é meu sentimento como crente. Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim. Nem todo mundo se coloca nessa posição. Nem todo mundo busca essa armadura, essa estrutura do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade que a gente vive. E aquele povo estava realmente fragilizado, aquele povo estava realmente abalado, aquele povo estava envenenado por aquelas palavras da boca daquelas pessoas que eram liderança, que eram pessoas que formavam opinião, que eles acreditavam. Verdade. Entre aqueles ali tinham dois. Tinham dois que era o Caleb e Josué, que também foram, né, nessa designação, né? Nessa designação, Caleb e Josué. E quando você vai ali para o versículo 6, 7, você vê que diante daquele problemão todo, daquela crise, né, toda instalada, Josué e Caleb, eles rasgaram as suas vestes de povo, calma, rasgaram as vestes, em protesto, né, em repúdio a tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, enquanto Arão e Moisés estavam ali no chão, já com a cara no pó, clamando a Deus misericórdia, porque sabia que não era contra ele aquela infâmia, não era contra ele aquela situação, mas era contra o Senhor, e contra o Senhor, quem vai de encontro a Deus tem consequência, né? Eles rasgaram, Josué e Caleb rasgaram a veste e falaram para toda a congregação, né, de Israel, ali, número 14, 6, 7 e 8, precisamente, quando diz assim: olha, se o Senhor, olha a palavra, essa é a palavra, essa é a palavra. Você consegue entender o cenário de crise? Mas diante disso aí, olha a palavra de Caleb e Josué, quando ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra
e nos dará terra que emana leite e mel. Número 14:8. Como Deus poderia se agradar daquela confusão? Como Deus poderia se agradar daquela rebelião? Como Deus poderia se agradar daquela infâmia? Como Deus poderia se agradar daquela acusação, daquela revolta? Meu amado, minha irmã, Deus é fiel. Amém. Deus cumpre com suas promessas. Verdade. E quem crer no Senhor não teme a nada. Aleluia. Não tem que temer a Deus. Quem procura agradar a Deus não vai se preocupar, não vai se encher de preocupações com aquilo que ele sabe que o Senhor vai realmente, verdadeiramente resolver para ele, ajudar a resolver aquele problema para ele. Vai estar junto com ele no enfrentar aquele problema. E a gente percebe que isso realmente não foi ontem, não foi hoje, isso foi há milhares de anos atrás. Mas quando você cruza os tempos, quando você vê a correlação de povo, porque é o que eu entendo à luz da palavra de Deus, que povo é povo. Você encontra hoje o povo em pleno século 21 vivendo como o povo na época de Noé viviam. Se comportando como se comportava na época de Sodoma e Gomorra. E aí, estou errado? Povo é povo. E quando você busca a época, que você faz um parâmetro dos períodos e do comportamento, das atitudes, você vê que são milhares e milhares de anos de distância de um extremo a outro, mas o comportamento é o mesmo. Está ali o comportamento da humanidade. Então hoje a gente sabe que existe dentro das igrejas, que existe no reino de Deus, infelizmente, pessoas que têm um comportamento tanto do líder que não sabe lidar com as situações, não sabe fortalecer o povo no momento que precisa, tanto aquele povo que não tem aquela confiança que deveria ter em Deus diante dos problemas que tem que enfrentar. E o diabo cresce. Satanás cresce na vida dessas pessoas justamente nesse momento. É isso que a gente vê. A palavra de Deus, em Isaías capítulo 22, versículo 22. 22. Isaías 22. O Senhor diz assim, olha, porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Sabe o que significa isso aí? Isso o Senhor está dizendo para mim e para você nessa palavra dele, que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Não vivemos um reino de Davi, não vivemos a liderança de Moisés. Hoje nós vivemos um reino de Deus sobre a liderança de Jesus. Aleluia. Hoje vivemos sobre a liderança de Jesus, sobre o comando do Rei Jesus. E Jesus venceu todos os desafios que o deserto colocou diante dele. Verdade. O Senhor conquistou a nossa vitória. A nossa vitória começou a ser conquistada lá no deserto, com o Senhor Jesus. E não seremos nunca mais controlados por nenhuma preocupação. Amém. Quem tem Jesus não é controlado por preocupação. A preocupação pode até vir, mas ela vem pelo caminho, o Senhor fará ela voltar para o 7 para a glória do nome dele. Porque Deus está no controle de toda a situação. E você precisa crer nisso. Porque o Senhor recebeu a chave de Davi, mas o Senhor nos deu a chave do reino do céu, que é a chave da vitória. E ele diz, tudo que ligares aqui na terra, em meu nome, será ligado no céu. Para que preocupação? Por que temor inimigo? Não tem deserto que prevaleça na minha vida. Meu irmão, minha irmã, qual é a preocupação? Procure tão somente agradar a Deus, como disse Caleb e Josué. Faça aquilo que agrada a Deus. Porque aquele que agrada a Deus é abençoado com o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. É essa. Eu digo para você essa noite, ó, você que está aí, que vai assistir essa live,
vai assistir essa live, que eu sei, porque o Senhor fará com que essa palavra de vida, essa palavra de fé, chegue aos corações daqueles que estão necessitando. Eu digo para você, meu irmão, vire a chave da sua vida agora em nome de Jesus. Vire a chave. Creia, meu irmão. Creia que falaram bobagem, talvez disseram coisas a seu respeito, às vezes talvez disseram coisas a respeito de sua igreja, talvez disseram coisas a respeito de tua família, do teu filho, do teu marido, da tua mulher. Creia, meu irmão, creia que o Senhor está no controle. Porque se essas coisas lhe trouxeram preocupações, não se preocupe, porque essas pessoas serão envergonhadas. Porque o Senhor, Ele trará justiça na vida dessas pessoas. E sobretudo, meu querido, amado, meu irmão, lembre-se que você tem o Espírito Santo. E Ele faz forte o cansado e multiplica a força daquele que não tem vigor. Hoje mesmo, o Senhor começa um tempo de força e poder na sua vida. Só falta você virar a chave. Vira a chave em nome de Jesus e viva a época do reino, a época da vitória de Cristo em nome de Jesus. E Deus lhe abençoe. Essa é a palavra, né? Um beijo no coração. Vamos orar para encerrar essa gravação. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra de vitória para o seu povo, para a sua igreja. Aleluia. Abençoa cada um que tiver o privilégio, a oportunidade de assistir essa live. E que essas palavras sejam palavras de vida, palavras de vitória, palavras de força, de bom ânimo para aquele que te serve. Meu Pai, nos dá uma noite abençoada na tua santa presença. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique em paz, fique com Deus. Então, uma boa noite. A paz do Senhor, amados.